Fala rapaziada, aí por aqui, Pode Bar é o canal. Hoje não tem estrutura de estúdio, não tem mesinha de bar, não tem lua, na correria do dia a dia, final de ano, mas eu tinha que vir aqui falar com vocês, falar um pouquinho sobre Felipe Luiz e a renovação com o Flamengo, além da vitória do Corinthians ontem sobre o Vasco, decretando o vice-campeonato aí do Gigante da Colina na Copa do Brasil. Começar falando pelo Felipe Luiz, né? A gente está com uma negociação travada nesse momento. Tem muitas notícias aí, muitas especulações que vão acontecer. Mas, ao meu ver, são notícias velhas, nada mais é do que querer criar um burburinho para poder caçar like, caçar clique, enfim. Desde a semana passada, a gente já sabe que a diretoria do Flamengo tem uma reunião com o Felipe para essa semana. As negociações não começaram agora. O Flamengo fez uma primeira proposta com o Felipe lá em abril, se não me engano, e depois do jogo contra o Central Córdoba. Foi até uma forma de mostrar para o Felipe que a diretoria contava com ele a longo prazo, que não era algo que o trabalho dele não correria risco. Na época, o Felipe acionou seu empresário, né, o Jorge Mendes, e o Flamengo entendeu que não precisava ali da participação do empresário nessa negociação. Até porque o objetivo já tinha sido alcançado, né, de mostrar que o Flamengo contava com ele a longo prazo. Então, desde então, toda a conversa que teve, o Flamengo disputou diversas competições, estava sempre disputando jogos importantes, e com isso pelas duas partes, se achou por bem deixar essa negociação um pouco mais no fim do ano, ou quando o Flamengo estivesse passando por um período mais tranquilo. Enfim, a minha visão sobre o assunto, tá? O Felipe, ele merece muito ser valorizado. O Flamengo fez uma proposta agora depois do Mundial, que chegou através do empresário, que recebeu uma contraproposta através que teve uma contraproposta através do empresário, do mesmo empresário do Jorge Mendes, que nada mais é do que uma situação normal em qualquer negociação. Você no seu trabalho, se você reconhecidamente faz um trabalho de excelência como o Felipe fez esse ano, e o seu chefe ele te oferece ali um primeiro aumento e tudo mais, eu considero que você como funcionário que tem o reconhecimento de todos na empresa, em sua importância por todos na empresa, você deve sim buscar algo melhor do que ele te oferece no primeiro momento. Então é isso que está acontecendo, uma situação normal de negociação. O Flamengo tem aí para essa semana uma reunião marcada com o Felipe Luiz. Conta com o Felipe até na participação. O Flamengo tem pressa para planejar o mercado já para o ano que vem. O Flamengo pretende fazer algumas investidas já no começo do ano, tendo em vista que o brasileiro começa ali no final do ano de janeiro. Então o Flamengo pretende fazer uma janela já, diferente dos outros anos, muito boa agora nesse começo de ano. E conta com o Felipe Luiz para isso. Mas a diretoria trabalha, segundo informações até do Mauro César Pereira, a diretoria trabalha com opções B e C, né? Porque não pode ficar refém do único técnico. Como eu sempre digo, até em relação a qualquer jogador, tá? O Flamengo sobreviveu até a saída do Zico. Se o Zico sair e o Flamengo continua aí, somos o primeiro tetra da Libertadores, o Flamengo não pode ficar refém de ninguém, exaltando, claro, o trabalho que o Felipe vem fazendo, mas só nessa questão o Flamengo tem que se portar como um clube grande, como um clube como um clube que se impôs até no Mundial de Clubes contra o melhor time do mundo, com uma organização mundial, como um dos maiores clubes do mundo, que é. Então, sim, até falando sobre isso, o Flamengo tem que valorizar muito o Felipe, fazer o que pode, o que não pode. Diz que tem ali um teto salarial, o Flamengo não quer ultrapassar, mas assim, tem que esticar a porta pro cara, mas tem alguns poréns, tá? Como eu disse, tem que se portar como um clube grande. Se o Felipe Luiz quiser impor qualquer tipo de cláusula ou falar que já tá namorando algum clube da Europa ali começando, que agora no final do ano a gente sabe que não é a principal janela europeia, né? Então não sei se viriam propostas para ele nesse momento. Mas se o Felipe tiver já uma proposta, um desejo de sair no meio do ano, eu, eu acho que talvez seja melhor deixar o ir agora no começo, para que o Flamengo tenha um técnico no começo do ano já, que vai prosseguir com ele até o final da temporada, e não acontecer com a gente o que aconteceu na saída do Jorge Jesus ali naquele começo de ano, que degringolou o restante da nossa temporada, né? Então, se o Felipe, mais uma vez eu digo, até o Zico sair, que o Flamengo permaneceu gigante. A gente não pode ficar refém de absolutamente ninguém, tem que se portar como uma organização mundial que o Flamengo é. Mas assim, vamos falar do lado do Felipe Luiz agora.
Cara, será que tem algum time realmente muito grande que dá condição de trabalho, de disputa e de vitrine mesmo, que o Flamengo dá ao Felipe Luiz de conversa com ele agora? Será que ele vai sair com um time top A da Europa? Porque assim, um time de terceira prateleira, de segunda talvez, terceira prateleira da Europa, não é tão interessante quanto ele treinar o Flamengo hoje. E, cara, apesar dele ter feito um trabalho excelente, foi só o primeiro ano do Felipe Luiz como profissional. Ele ainda está construindo uma carreira. Será que tem realmente algo muito interessante acima do Flamengo tá esperando por ele na Europa nesse momento? Será que o Felipe é mais interessante dirigir um Villarreal, por exemplo? Eu acredito que não. Então acho que a torcida tem que ficar mais calma do que toda esse burburinho que está se criando em rede social, essa fumaça toda que está se criando em rede social, alguns sites esportivos, tentar se informar e acalmar, porque assim, o Flamengo é muito grande e vai continuar sendo grande com o técnico que vier. Falar um pouquinho sobre essa final que aconteceu ontem, né, de Vasco e Corinthians. Eu não tenho soltei até um vídeo de brincando um pouco com a situação. Assim, foi um bom jogo. O Corinthians, ao meu ver, mereceu dar um jogo. Para quem assistiu vídeos anteriores aí, sabe a minha opinião sobre essa final, né? O Corinthians, e agora com o Corinthians campeão, para mim é um desserviço ao futebol atual e o que o futebol precisa para melhorar para o futuro, principalmente o futebol brasileiro. É um time que deve a todo mundo, tá com transfer ban da FIFA, inclusive, então vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu não queria o Corinthians nem na final, porque para mim é um desserviço, mas assim, isso é um problema da diretoria institucional, vamos dizer assim, não do Corinthians, mas de quem está ali e já vem de muitos anos. O Dorival e os jogadores não têm nada a ver com isso. Então, eles foram ao Maracanã, jogaram para ganhar. O Vasco, exceto alguns momentos ali, principalmente nesse jogo, e quem também assistiu vídeos anteriores e já estão no jogo comigo, apesar do flamenguista, eu falei que o Vasco era muito, que era bem favorito, muito não, mas quem já tomou um jogo comigo sabe que eu falei que o Vasco, para mim, era favorito, vinha jogando muito bem. A partir das semifinais contra o Fluminense colocou tesão na ponta da chuteira. É, mas na final, enfim, claro, no primeiro jogo o Vasco foi melhor na casa do Corinthians, merecido ganhar, mas assim, no último jogo em casa, faltou muito pro Vasco, principalmente dos principais nomes ali. O Ryan não foi bem no jogo. O Felipe Coutinho, principalmente, que é o cara experiente, que poderia ali cadenciar o jogo, colocar o Vasco melhor tática. Claro que tem técnico, né? Mas o Felipe Coutinho tem cancha para tentar ajustar o time ali, posicionar melhor o time dentro de campo, enfim, parar a bola, quebrar o ritmo do Corinthians. E não aconteceu, né? O Vasco mais uma vez vice-campeão. Como eu falei, o Dorival não tem. O Dorival e os jogadores jogaram muito bem essa final. Não tem nada a ver com os problemas institucionais no Corinthians. Para você ver as coisas, né, as peripécias que são o Corinthians tem. Memphis Depay tá comemorando aí, vai ganhar 15 milhões de reais da premiação do Corinthians na Copa do Brasil, vão pro Memphis Depay. Corinthians com contas atrasadas, devendo até o Cuiabá desde o ano passado, sofrendo transfer ban, vai dar para um único jogador. Claro, foi o jogador que fez o gol do título, né? O Memphis Depay é um jogador internacional, mas enfim, as velhas práticas do futebol brasileiro que fazem com que fazem com que eu, por exemplo, não torça para que esse tipo de coisa aconteça, para que esses times prosperem. E espero aí que ano que vem, com a nova gestão da CBF aí, prometendo a implementação do fair play financeiro, que esse tipo de prática diminua e desapareça de uma vez por todas do futebol brasileiro. Então é isso, rapaziada. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo. Principalmente, se inscrevem aí no canal, por favor. Valeu, tamo junto.